Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, hoje um pouquinho atrasado, mas eu consegui chegar para compartilhar com vocês algumas informações muito importantes e também trazer a opinião e a análise de um especialista, parceiro aqui do nosso portal, sobre o que está acontecendo de fato lá no Oriente Médio. Eu já dei umas pinceladas aqui no nosso portal, mostrando algumas questões geopolíticas, alguns fatos que nós não estamos vendo serem ventilados pelos grandes veículos de comunicação, mas nada como termos aqui a opinião de um especialista, um estudioso do que está acontecendo lá na região, né? Temos uma segunda-feira também muito complicada na principal capital econômica, né, e populacional aqui do nosso país. Será que uma parcela tão grande da cidade de São Paulo estar agora às escuras é exclusiva responsabilidade das forças da natureza ou mandamento celestial? Ou tem algumas outras situações muito interessantes que a gente precisa colocar ao debate? Bom, vou conversar com vocês sobre essas questões todas, mas antes de mais nada, se você está chegando agora e não conhecia o nosso portal, convido você a se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende. E não esqueça, dê o seu joinha e o seu comentário. Se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Tá legal? Então, vamos aqui aos temas. Para você que não está na escuridão, né? Porque tem muita gente que não vai conseguir assistir o nosso portal, porque, enfim, em São Paulo temos uma audiência muito legal, mas hoje a coisa ficou complicada, né? Bom, algumas explicações. Tivemos aí vendavais, sim, a força da natureza, mas quem é especialista, a empresa que cuida de um assunto, ela não pode se dizer, olha, fui surpreendido com a situação. A prefeitura, que tem uma responsabilidade ali em cuidar da poda das árvores, também não pode dizer, olha, eu fiquei surpreso com essa situação. Então, mas tem algumas outras situações que estão vindo à tona agora, como, por exemplo, essa aqui do caderno de economia do UOL. Enel, que é a empresa privada que cuida da energia elétrica na cidade de São Paulo, cortou 36% dos colaboradores em São Paulo desde 2019. Olha só, gente, o consumo e a população em São Paulo estão crescendo. E essa empresa que foi privatizada, ela tinha 23 mil funcionários e demitiu 8 mil funcionários. Evidentemente, o serviço fica mais esgotado, os trabalhadores sofrem mais, acontecem mais acidentes de trabalho e o consumidor fica numa situação, numa penumbra tenebrosa. Você, quando precisa da empresa e você liga para o 0800, as respostas, quando acontecem, né? Olha, são daqui a 72 horas, daqui a 5 dias úteis, daqui a 10 dias úteis. Bom, até lá você já teve sua vida totalmente complicada, né? Muitas pessoas vão entrar com ações contra a Enel. E também entram com ações, né, em outros lugares no Brasil inteiro, como aconteceu no Amapá, né? Uma empresa privatizada teve lá uma explosão, e aí quando tem a explosão de uma estação, se percebe que a empresa não tinha se organizado por uma situação de emergência, e o povo ficou às escuras lá, os prejuízos foram incalculáveis, né? Essas empresas, elas quando conseguem abocanhar serviços como de água, energia, em países como o Brasil, países de terceiro mundo, eles sempre têm um contrato para terem uma remuneração nas moedas fortes, ou em dólar ou em euro. Então, nós estamos sujeitos aqui a pagar sempre uma tarifa que está dolarizada ou está ali junto, parametrizada com o euro. Mais ou menos com o que sempre aconteceu aqui com a PPI da gasolina e do diesel aqui no nosso país, que é uma situação que precisa ser ainda mais debatida e ser mais colocada de uma forma transparente para a sociedade brasileira, porque o que nós passamos aqui no nosso país é o fato de termos salários de terceiro mundo e tarifas de primeiro mundo. As tarifas aqui no nosso país são as mais altas do mundo, proporcionalmente em relação ao que ganha a sociedade, ganha a população, os trabalhadores de uma maneira geral, né? Esse fenômeno não começou agora. Quando a gente vê todas as empresas de energia, de água, como a Light aqui no Rio de Janeiro, a gente vê situação como essa aqui. Notícia já antiga. Distribuidora Light anuncia demissões no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Depois que eles demitiram muitos trabalhadores, começou a ter explosões de bueiros aqui no Rio de Janeiro, teve morte aqui no Rio de Janeiro.
Quanto mais se gasta, né, menos com trabalhadores, quanto mais se cobra uma tarifa parametrizada com dólar, mais o lucro desses grupos estrangeiros é maior. A prestação de serviço, se é ruim, enfim, que se dane. E aí eu te pergunto, se você entrar com uma ação contra a Light ou contra a Enel, é a empresa que será penalizada? Resposta, não. Sabem por quê? Porque na sua tarifa de energia que você está pagando, existe uma parcela, existe um percentual ali, um percentual, que é reservado para a empresa pagar indenizações por aqueles maus serviços que essas empresas pagam e que normalmente acabam sendo demandadas na justiça. Então, gente, eles acabam, de fato, transferindo, né, socializando o prejuízo. Eles maximizam os lucros, mas eles socializam os prejuízos e a má prestação de serviço. Então, fica aí, né, como um grande tema para ser colocado para a sociedade, sobretudo em São Paulo, onde o governador atual, que foi um capacho de Paulo Guedes, um ex-militar que se nutriu a vida inteira do erário público, de repente ele virou um paladino de privatizações, dando marteladas em cenas absolutamente patéticas nos leilões, né? Essa figura quer entregar mais o patrimônio do povo de São Paulo, do povo brasileiro, para a iniciativa privada, né? Existem situações aí que vão além daquilo que a gente está enxergando, né? Bom, agora saindo um pouco dessa situação e entrando aqui nas questões internacionais, para a gente trazer aqui meu amigo Rogério Anitablian, eu sempre coloquei aqui para vocês nesses últimos dias que existem outras situações que nós não estamos vendo, que os noticiários não estão mostrando, relacionados a interesses estratégicos na região ali da Bacia de Gaza. Coloquei para vocês aqui um link dessa matéria aqui, dessa instituição chamada Oil Change, que tem esse título já traduzido para português, O Grande Roubo de Gás de Gaza, matéria de 2009. E coloquei o mapa também da faixa de Gaza e também da área que está ali mais sombreada, que é o mar territorial de Gaza e também a reserva de energia de petróleo e gás que está ali na frente do litoral. E essa questão não tem sido discutida por ninguém. Eu até coloquei aqui no nosso portal, né? Olha, será que sou só eu aqui que estou levantando essa questão? Nada como receber informações de vocês. Alguns dos nossos inscritos também são inscritos no canal de Rogério Anitablian, que eu recomendo. E o Rogério, que é um especialista em questões militares e, sobretudo, em geopolítica do Oriente Médio, ele tem falado exatamente dessas questões com mais profundidade. Então, quero compartilhar aqui com vocês, fazendo uma interatividade não programada com ele, do programa que ele fez sobre esse assunto. Tem mais de 1 hora e 20 minutos, mas enfim, eu separei esse trechinho aqui exatamente sobre uma questão que eu falo aqui no nosso portal. São só questões religiosas, é uma questão para se combater um grupo extremista, é para levar a democracia e a paz para o povo palestino? Rogério. Não tem condição. A faixa de Gaza, já nesses quase 30 dias, ela já se tornou inabitável. Não tem condição de morar na faixa de Gaza. O objetivo desse conflito, sem dúvida nenhuma, é mudar o governo na faixa de Gaza. Está sendo... Mas, fazendo aqui a minha interatividade improvisada com o Rogério, mudar o governo é uma coisa muito abstrata, né? Mudar governo para quê? Mudar um governo para que eles se autodeterminem qual é o governo que eles querem ter, ou mudar um governo para se ter um governo capacho, um governo parceiro, um governo subserviente dos interesses do governo atual de Israel, que é de extrema direita. Então, é muito interessante a gente sublinhar isso, porque no Iraque aconteceu exatamente a mesma coisa, né? Se destruiu o Iraque, se bombardeou o Iraque, se matou quase 1 milhão de iraquianos, as cifras são muito imprecisas, há quem diga que morreram mais e morreram menos, a grande e esmagadora maioria de civis, enfim. E depois o governo norte-americano estabeleceu no Iraque um governo amigo, um governo capaz, um governo subserviente para, enfim, para levar a democracia, entre aspas, para o Iraque, mas também para tirar todo o petróleo, tirar
tudo que o Iraque puder ser retirado para poder pagar os prejuízos, entre aspas, que os aliados tiveram em bombardear, destruir e matar iraquianos, né? Agora se tem um governo muito amiguinho. Então a estratégia é conhecida, né? Mas vamos lá mais um trechinho do Rogério. Ele é apresentado ao mundo como combate ao terrorismo. Mas o objetivo, o princípio, é mudar o governo. Colocar um governo amigável para o interesse das grandes corporações petrolíferas transnacionais. Então o pessoal fala muito, da BP britânica, British Petroleum, ok, é verdade. Da Eni italiana, é verdade. Mas o pessoal esquece, por exemplo, da SOCAR do Azerbaijão, o pessoal esquece da Hatzio, que é de Israel, o pessoal esquece de petrolíferas menores, eventualmente vinculadas no guarda-chuva da BP, como algumas companhias escocesas que defendem e de forma exitosa a sua participação em blocos no litoral de Israel, em blocos que já são existentes. Olha, gente, enquanto Israel bombardeia Gaza, Israel está distribuindo, inclusive, essas concessões no seu Mediterrâneo. No Mediterrâneo, nas águas territoriais internacionalmente reconhecidas como israelenses, Israel está distribuindo essas concessões para governos, como eu falei agora, como do Azerbaijão, da Itália, da Grã-Bretanha. Então, meus amigos, minhas amigas, não é só religião, não é só política, é dinheiro, são recursos naturais. E o povo da faixa de Gaza está condenado ali a, se ficar no mesmo local, né, a ser extinta com muitos bombardeios, não tem como sobreviver, e depois, sem estrutura, sem transporte, sem habitação, sem hospitais, como é que esse povo vai viver ali? Esse povo, certamente, os sobreviventes serão retirados do seu território. E como tenho deixado aqui sempre para vocês, a pergunta ou as perguntas são: quem é que vai ficar com o gás e petróleo da região? E quem é que vai ficar com a reconstrução da faixa de Gaza, né? Para onde irão essas pessoas? Bom, eu fico por aqui, gente. Mais tarde eu volto. Desculpem o atraso, mas cheguei aqui, tá bom? Um grande abraço. Tchau.